E também mais incompreensível até, ou tão incompreensível pelo menos para nós, é que alguém possa cumprir apenas um quarto da pena dentro do estabelecimento prisional e os restantes em regime aberto, virado para o exterior, ou seja, fora do estabelecimento prisional e sem vigilância direta por parte das forças de segurança. Independentemente de cometer crimes ou não, é uma questão de respeito para com as forças de segurança, a dignificação do seu trabalho e também respeito para com as vítimas. Acho que não é admissível que, independentemente do tipo de pena aplicável, independentemente do crime, alguém possa, mediante apenas uma saída, uma precária, uma saída jurisdicional com sucesso, toda a gente irá obviamente procurar portar-se bem pelo menos naquele dia, para poder ter acesso e cumprir apenas um quarto da pena em regime fechado e o resto em regime aberto. Isto são também aspectos do ponto de vista legislativo que, a meu ver, interessava e seria importante mudar. Para terminar, dar uma pista de que o que eu acho que uma opinião para o futuro e lançar aqui alguma polémica, no sentido, pelo menos na mesa, sei que poderei lançar. Nós, neste momento, como sabem, temos um modelo chamado modelo dualista, do ponto de vista da segurança, temos GNR, uma força de natureza mais militar, e PSP, civil. Eu concordo com esse sistema, há muita gente que não concorda. Já se ouviu falar muitas vezes da chamada polícia única, haver uma só polícia, e não haver esta separação que nós temos e o modelo que nós temos, em que as polícias agora, com as competências dos últimos anos que foram atribuídas a vários organismos, a meu ver mal, de investigação criminal, estão espalhadas, antigamente dizia-se que era só por dois ministérios, da Administração Interna e da Justiça. Agora todas as obras públicas já têm, se formos contar com a ASAI, etc. E a Economia também já tem, o Ministério Público tem outras, e portanto, desde logo acabar com essa proliferação de entidades que praticam investigação criminal, ou pelo menos têm esse estatuto, não é que praticam, têm esse estatuto de órgão de polícia criminal. Mas, enfim, passo isto à parte, é evidente que do ponto de vista mais pode ser NVM, está a dizer muito bem, porque há aqui um conjunto de órgãos com competências e estatuto de polícia criminal, que eu quase diria que já não há quase nenhum ministério que não tenha a sua policiazinha, não é? Que é uma coisa que a mim me faz bastante confusão, devo confessar. Mas em qualquer caso, o modelo mais clássico, e mantendo esse classicismo, por assim dizer, nós temos um modelo em que as polícias estão separadas por dois ministérios, o Ministério da Justiça ou o Ministério da Administração Interna. O Ministério da Justiça é a Polícia Judiciária, o Ministério da Administração Interna as restantes, enfim, pois há as outras menos clássicas e mesmo as mais clássicas, ainda há, por exemplo, a Polícia Marítima que está no Ministério da Defesa. Mas seja como for, eu defendo a manutenção deste sistema no sentido de haver uma força militar, a GNR, e uma força civil, a PSP. Não defendo a manutenção, então desde logo não defendo a polícia única. Acho que há mais-valias nesta diversidade, desde que não haja duplicações. Eu reconheço que há em alguns casos duplicações entre a GNR e a PSP, mas acho que é importante manter, para além de ser uma reforma, que nós às vezes em Portugal temos muito essa tentação de fazer reformas baseado num certo ponto de vista teórico, esquecendo completamente a prática. Ou seja, é uma reforma muitíssimo difícil de fazer, porque imagina o que é reconverter 25 mil militares, ou pessoas com estatuto militar, neste caso por ser a GNR, para civis. Portanto, isso levaríamos 5 ou 6 ou 10 anos de contestação, e toda desde logo uma perspectiva puramente pragmática, mas que também deve ser uma perspectiva de quem está no poder executivo e também legislativo. Penso que é uma reforma que traria mais inconvenientes do que vantagens a chamada polícia única, para não falar também das resistências da polícia judiciária em relação a esta matéria. Agora, creio que ganharíamos todos se houve, do ponto de vista do comando, do ponto de vista da hierarquia, para que não haja, e é preciso que se diga que há, uma lógica das chamadas lógicas das capelinhas entre as forças de segurança, entre as polícias. Acho que era muito vantajoso se estivessem todas no Ministério único. A Administração Interna, creio que seria aqui o normal, embora eu prefiro chamar Ministério do Interior, porque é assim que é em todos os países da União Europeia, nós, só por uma questão ideológica, é que não é difícil. Aliás, o Sr. Secretário de Estado certamente já passou por essa prova de fogo, que é explicar a um homólogo europeu que é o Ministério da Administração Interna. Ficam assim um pouco, parece que é uma coisa mais de governantas, que administram o território, etc. E portanto é difícil perceber o que são quem tem a tutela das polícias. E portanto eu preferia chamar as coisas pelos nomes, sem qualquer tipo, se calhar pela idade, talvez, ou pela falta dela, ainda alguma falta dela, mas as coisas pelos nomes, e portanto preferia chamar Ministério do Interior,
assumir que tem a tutela sobre todas as polícias, mantendo a diversidade de polícias. Agora, o modelo português é que não tem comparação com nenhum outro da União Europeia. Como alguém me dizia, conheço um sistema de várias polícias no mesmo Ministério, de uma só polícia num só Ministério, não conheço um sistema de várias polícias com vários Ministérios. E a verdade é que isso gera, indiscutivelmente, temos que reconhecer, e a culpa não estou a dizer que é do A ou do B ou do C ou do partido A, B e C, não. É assim, é o sistema. Gera, este sistema, a culpa é do sistema, isto parece que me faz lembrar outras áreas, mas seja como for, este sistema provoca, de facto, problemas de relacionamento entre as forças de segurança, e depois há uma tentação muito grande, que eu próprio tentei resistir, mas que assumo, se calhar, a quarta parte de incapacidade durante os 3 anos em que exerci essas funções, dos decisores políticos vestirem a camisola das suas forças de segurança. Que é normal, é humano, diria eu. E, portanto, é normalmente, até no caso concreto, tive sempre excelentes relações pessoais e institucionais com o meu colega da Justiça, que é o Dr. Miguel Macedo, hoje Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, tínhamos uma relação pessoal excelente, mas é verdade que é humano eu defender mais a PSP e ele mais a PJ, porque é isso que, no fundo, levamos dos nossos contactos com as nossas forças. E, portanto, eu acho que isso resolver-se-ia se estivessem todas concentradas no Ministério. Professor, eu creio que já estou a falar demais, e já estou certamente a falar demais, e, portanto, para esta primeira intervenção, deixava estas pistas um bocado soltas, mas que estaria provavelmente disponível nas perguntas para poder juntá-las um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Magalhães, foi uma intervenção muito interessante. Eu iria agora passar a palavra ao Dr. Fernando Negrão, mas já agora aproveitava só para lançar aqui também mais uma pista de reflexão interessante e que vem da sequência daquilo que disse o Dr. Nuno Magalhães, é que de facto também é importante não só considerar o problema da unidade de comando e da existência ou não de vários ministérios que têm na sua dependência forças de segurança diferentes, mas também uma outra questão que é a especificidade das forças de segurança em termos, por exemplo, de alguns direitos. Por exemplo, o chamado direito à organização sindical. Enfim, há quem defenda teses mais avançadas. Eu aí defendo uma tese realmente bastante conservadora, ou teses bastante conservadoras. Isto é, não sou muito partidário de que as forças de segurança tenham realmente certo tipo de direitos que são reconhecidos realmente aos sindicatos em geral, mas e considero que se nós, por extensão, admitíssemos esses direitos, também teríamos um dia que, em relação às Forças Armadas, aceitar a ideia de um sindicato para as Forças Armadas e direito à greve das Forças Armadas, e a meio do conflito, evidentemente, que poderia haver uma grevezinha, o que realmente convenhamos que era assim algo particularmente interessante, mas é uma questão que convém ser debatida e explicada. E é, portanto, um desafio que eu lanço realmente também aos